queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, eu sou o missionário Daniel Silveira e com muita alegria eu quero aqui iniciar esse vídeo com o tema Destruindo o Protestantismo. Meus amados irmãos e irmãs, nesse vídeo eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para atacar os protestantes, mas eu estou aqui para provar para cada um de vocês que estão me assistindo que o protestantismo é mentiroso e não vem de Deus. Algumas pessoas dizem que os protestantes são bastante entendidos da Sagrada Escritura. Algumas pessoas chegam a dizer que o protestantismo está em uma perfeita unidade com a Bíblia Sagrada. Eu quero lhe dizer uma coisa para você que está me assistindo nesse momento. Um dos maiores inimigos da Sagrada Escritura é o protestantismo. E eu vou provar para você, até mesmo para você que é protestante, que está me assistindo nesse vídeo, e talvez você já está pensando, esse cara é um usado pelo demônio, é um mentiroso, é um herege. Como é que pode ele dizer que o protestantismo é um dos maiores inimigos da Sagrada Escritura, se somos nós, protestantes, que pregamos a palavra poderosa de Deus? Os protestantes dizem isso de forma desonesta. E nós vamos chegar aqui à conclusão que, de fato, esses posicionamentos protestantes são mentirosos e desonestos, porque eles são um dos maiores inimigos da Sagrada Escritura, e pode ter certeza que eu vou provar para você agora. Meus amados irmãos, para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira, sou ex-diácono protestante, hoje sou missionário católico para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou na casa de Deus, coluna e sustentáculo da verdade, conforme diz 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Muitas pessoas chegam a me perguntar: Daniel, como que você chegou à conclusão que deveria voltar para a Igreja Católica? Meus amados irmãos, eu vou explicar isso para vocês aqui de uma forma bem clara, para que cada um de vocês possam entender os motivos, o porquê que deixei de ser protestante. E nesse vídeo eu vou falar sobre esse tema, que vai ser bem direto para explicar para todos vocês o quanto o protestantismo é mentiroso. Nós sabemos que o demônio também conhece a Sagrada Escritura. Tanto é que em Mateus capítulo de número 4 vai falar que ele tentou desviar Jesus se utilizando de um texto sagrado. Então o diabo também sabe decorar capítulos e versículos, assim como um político desonesto, ele também sabe fazer belas frases, que aparentam transmitir ali, aparenta ser verdadeiro aquele posicionamento, quando na verdade depois na prática nós vamos presenciar uma profunda discrepância. Então o protestantismo é isso. Eles sabem decorar textos bíblicos, mas é de uma forma extremamente distorcida. Queridos amados irmãos e irmãs, um dos primeiros pensamentos que eu tive, pensamento esse que me ajudou muito, foi o pensamento de que o protestantismo, por nascer com 16 séculos de atraso, já não pode ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O protestantismo, nós sabemos que a primeira denominação protestante nasceu em 1517, isso depois de Cristo. Ou seja, já nasceu com 16 séculos de atraso. Queridos, se nós fôssemos considerar o protestantismo como o grande defensor da verdade, se nós fôssemos considerar o protestantismo como verdadeiro, de 1517 para trás, foi todo mundo para o inferno. Quer dizer que somente de 2000
de 1517 para frente é que chegou a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. Amados, é uma questão de lógica. Isso aqui já é o suficiente para nos provar claramente que o protestantismo é uma farsa, é uma mentira, é um fruto de uma rebeldia. Então, o protestantismo, por ter chegado tão atrasado na história do cristianismo, é impossível de eles estarem com a verdade. Até porque a interpretação protestante só iniciou daqui para frente. Isso estou falando de forma pública. Talvez algum protestante vai dizer assim: ah, mas antes disso teve cristãos fiéis à Sagrada Escritura. É mais interessante que daqui para trás não existiram placas denominacionais, né? Como existe no protestantismo. Por que então que a Assembleia de Deus, com aquela plaquinha lá que vocês colocam, por que não nasceu daqui para trás? Né? Por que não nasceu? Por que a Universal do Reino de Deus não nasceu daqui para trás? Por quê? Nasce os luteranos e daqui para frente a bagaceira de interpretações distorcidas da Sagrada Escritura começa de forma assustadora, uma tragédia para o cristianismo. O protestantismo, meus amados irmãos e irmãs, é um câncer no cristianismo. É uma ferida. Nós podemos considerar isso claramente. Então, isso já foi o suficiente para me pensar muito em relação àquilo que eu acreditei lá no protestantismo. Quando eu parei para imaginar, meu Deus, será que de 1517 para trás foi todo mundo para o inferno? Será que até aqui a teologia sistemática do cristianismo era mentirosa, era falsa? Quer dizer que até 1517 anos depois de Cristo, o inferno prevaleceu contra a igreja? Meus amados irmãos, esse pensamento já é o suficiente para desconsiderarmos as discrepâncias teológicas do protestantismo. Aí nós vamos falar sobre Sagradas Escrituras. Os caras focam muito nisso. Não, tem que estar escrito, que senão não creio. Ora, mas na própria Sagrada Escritura não está escrita a lista dos livros canônicos, por exemplo, mas eles acreditam. Na Sagrada Escritura não está escrito a palavra Santíssima Trindade, mas eles dizem acreditar. Não, mas nós vamos juntando um texto com outro e chegamos a conclusões, dizem os protestantes. Meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos entender uma coisa. Na Sagrada Escritura mesmo, não existe nenhum texto dela que diga que é para acreditar unicamente naquilo que está escrito ao pé da letra. Até porque a Sagrada Escritura, ela foi formada, organizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se eu digo acreditar na Bíblia e desacredito da Igreja, isso carece de lógica. Por quê? Porque foi a Igreja que no século IV, os bispos, juntamente com o Papa, se reuniu para definir a lista dos livros canônicos. Então foi a Igreja que teve todo esse esforço. Tanto é que Santo Agostinho ele chegou a dizer: se os evangelhos não me levassem a crer na Igreja Católica, eu desacreditaria dos evangelhos. Por que Santo Agostinho chegou a dizer isso? Porque é a Igreja que me confirma que a Bíblia de fato é a Bíblia Sagrada. Que aqui está a palavra de Deus. É a Igreja que nos confirmou isso, né? E os testemunhos dos santos, né? A história do cristianismo. Queridos, com essas conclusões, eu comecei a entender o quanto era ruim ser protestante para a minha alma. E aí, eu comecei a fazer uma análise honesta. Nós estamos vendo o protestantismo, na nossa atualidade, cada vez mais
inchando, eu não vou nem dizer crescendo, mas inchando. Né? São muitas e muitas denominações com diversas e diversas interpretações bíblicas. Os pentecostais dizem que orar em línguas é coisa de Deus. Já o povo da Universal diz que não é coisa de Deus. O povo lá da Mundial se desentendeu com a Universal e aquela confusão toda, e acaba que esse povo não tendo uma verdadeira unidade, a não ser a unidade de atacar a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles têm uma unidade intensa em atacar a Igreja Católica. Mas, se você for comparar os adventistas do sétimo dia com os pentecostais, com o povo da Universal, aí uns vai dizer assim dos outros: não, mas os adventistas não são evangélicos, eles são uma seita. Ora, da mesma forma, os adventistas vão dizer isso dos assembleianos, né, que trabalham dia de sábado, que isso é algo absurdo, para eles é coisa do demônio, para eles isso é uma ofensa grandiosa a Deus. Ou seja, o protestantismo é desse jeito. Por quê? Porque não existe uma verdadeira unidade, não existe uma verdadeira doutrina no protestantismo, não existe uma verdade absoluta. Cada um pode pegar a Bíblia e interpretar do jeito que quiser. É o Espírito Santo quem nos auxilia para interpretar. Dizem isso os protestantes. Quando na verdade, a própria Sagrada Escritura vai dizer em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E que nós sabemos que os infernos jamais irão prevalecer contra a igreja, porque isso foi o próprio Cristo que disse lá em Mateus 16, do versículo 13 ao versículo de número 19. E agora eu vou lhe provar o quanto o protestantismo ele é inimigo da Sagrada Escritura. Eu vou lhe provar isso agora. Por que eu digo que o protestantismo é inimigo da Sagrada Escritura? Porque na Sagrada Escritura nós vamos encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10, que nós precisamos ter unidade. Eu vou ler aqui numa Bíblia de tradução protestante para você. Aqui diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Veja, aqui vai dizer que é preciso dizer a mesma coisa. Olha aqui. Dizer a mesma coisa. Será, meus amados irmãos, que os protestantes obedecem esse texto da Sagrada Escritura, onde diz que digais todos uma mesma coisa? Será? Eu já provei para vocês aqui, agora eu estava falando, que os adventistas dizem uma coisa, os pentecostais dizem outra coisa, o povo da Universal diz outra coisa, e assim o protestantismo, o próprio protestantismo é o maior inimigo de si mesmo, porque eles não dizem a mesma coisa. Cada um forma a sua própria doutrina, cada um funda a sua própria igreja, e assim o protestantismo vai se esforçando para dilacerar o verdadeiro cristianismo. E nós já sabemos que isso é profético. Veja, 1 Coríntios 1,10 diz que tem que dizer a mesma coisa. E os protestantes não dizem a mesma coisa. 2 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 3 ao versículo de número 4. Vamos aqui na Sagrada Escritura. Vamos para 2 Timóteo, capítulo de número 4,
do versículo 3 ao 4. Lá diz assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Queridos, aqui existe uma profecia. Vamos para cá. Diz: virá um tempo ele está falando que vai surgir um tempo, virá um tempo em que muitos se apartarão, ou seja, irão sair da doutrina da salvação. Outra coisa que nós encontramos nesse texto é que esses irão ajustar mestres para si. Eles irão ajustar mestres para si. O que é o protestantismo hoje? Eles ajustam mestres para si. Eles estão desrespeitando a hierarquia da igreja. Então eles ajustam os seus pastores, né? Tem alguns que dizem até que são apóstolos. Tem alguns que dizem que são bispos. Quem que ordenou esse povo? Né? De onde é que eles tiraram isso? Eles mesmos botam a mão na cabeça e se auto-ordena. Então, está aqui. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, está falando perfeitamente desse povo aí. E aí você vai dizer: ah, mas tem muita gente saindo da igreja católica, a igreja católica vai se acabar. Queridos, a igreja já passou por momentos de guerra, de combate muito grande e não se acabou. O mundo se levanta contra a igreja católica e nunca consegue acabar, e não é o protestantismo que vai acabar a igreja, porque a igreja, ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e não vem com essa de dizer que não foi, porque foi, até porque até hoje a gente espera uma prova histórica. A gente exige dos protestantes: ah, não foi Jesus que fundou? Pois então me mostra quem que fundou a igreja católica apostólica romana. Mostra aí. Ah, foi Constantino. Dizem isso da boca para fora, mas nunca chega com uma prova histórica provando isso. Nunca chega com um documento dizendo: está aqui, ó, está aqui, foi Constantino que fundou a igreja católica. Não chega, porque não existe. Quem fundou a igreja católica foi Jesus. Foi Jesus. O protestantismo nasce por 16 séculos de atraso, é fruto de uma profecia, está aqui. Foi profetizado o surgimento desses rebeldes, que muitos iriam se apartar. Veja, virá um tempo, está falando que vai chegar um tempo, então esse tempo é essa apostasia. Está aqui o ajustar mestres para si, e é o que o protestantismo faz. Então aqui estão argumentos que nos mostram claramente que o protestantismo não está em unidade com a Sagrada Escritura. Até porque se tivesse, não teria tantas e tantas denominações, né? A gente pode encontrar outro texto que bate de frente com o protestantismo de forma muito clara, meus amados irmãos, muito clara. Coloquei aqui para vocês 2 Timóteo, capítulo 4, do 3 ao 4, onde fala, né? É uma profecia que muitos iriam sair da igreja. Agora eu vou mostrar a vocês outro texto aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 33. Lembrei. 1 Coríntios 14, 33 vai dizer que o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. O protestantismo é uma confusão, uma verdadeira confusão teológica, né? É uma babel de crenças. Então, confunde a cabeça das pessoas. É uma confusão de interpretações, então não pode vir de Deus isso aí, tá bom? Nós temos também
como prova, certo? Se você analisar isso daqui, já é o suficiente para você entender que o protestantismo não vem de Deus. Porque é uma confusão. É uma verdadeira confusão. Certo? Aí você enxerga a perseguição contra a Igreja Católica. O protestantismo, ele tem muitas denominações que têm uma unidade em perseguir a Igreja Católica. Por que isso acontece contra a Igreja Católica? Está aqui, ó. Você pode botar na sua Bíblia Mateus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo de número 12. Você pode colocar também Evangelho de São Mateus, né? Capítulo de número 10, versículo de número 22. Vocês podem colocar 1 João, capítulo 3, versículo de número 13. Nesses 3 textos aqui, vai nos mostrar que a verdadeira igreja de Cristo, ela é perseguida pelo mundo inteiro. Bem-aventurados sereis quando forem caluniados e perseguidos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar vai ser recompensado com a vida eterna em Cristo, né? Mateus 10, 22, vocês serão odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 João 3, 13, vai dizer, não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. O protestantismo nos persegue, porque o pai do protestantismo é Lúcifer, disse São Padre Pio de Pietrelcina. Então, meus amados irmãos, aqui está um dos grandes motivos o porquê que larguei o protestantismo e hoje eu sou católico, apostólico, romano. Aqui não é unicamente o que eu quero apresentar a vocês, eu vou mostrar mais. O protestantismo diz que tem igrejas. Mentira, mentira. Aquilo ali é seitas. Sabe por quê? Porque só existe uma única igreja. Esta igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Cristo, ele é o cabeça. Colossenses 1, 18. Ele é cabeça, diz a palavra, que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo místico de Cristo. Onde é que você encontra isso? 1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 12. Você pode encontrar também em Romanos, capítulo 12, versículo de número 5. Nesses 3 textos aqui, principalmente nesses, você vai encontrar na Sagrada Escritura dizendo que a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça. Aí você imagina uma cabeça com vários corpos. Isso é uma monstruosidade. No protestantismo tem várias igrejas, então quer dizer que Cristo tem vários corpos. Você está aqui com uma prova concreta que dentro dessa realidade o protestantismo não cabe. Não tem condições do protestantismo obedecer isso aqui. Só existe uma forma. Eles voltando para a igreja católica, apostólica, romana. Meus amados irmãos, está mais do que provado que o protestantismo é um dos maiores inimigos da Sagrada Escritura. Eles distorcem, aparentam ser pessoas entendidas da Sagrada Escritura, que obedecem à Sagrada Escritura, mas na verdade, quando a gente começa a analisar direitinho, a gente vai chegar à prova que o protestantismo não obedece à Sagrada Escritura, da qual eles tanto dizem que conhecem e que vivem radicalmente em obediência.